VHV Notícias. Agora para você, na sua rádio web VHV. Aqui, a notícia e a informação acontecem. O IBGE acaba de divulgar uma pesquisa que mapeia a gestão empresarial no Brasil. E ela aponta São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, nesta ordem, na liderança entre os centros de gestão, isto é, responsáveis pelo papel de comando da rede urbana brasileira. De acordo com o levantamento, referente ao ano passado e divulgado nesta quarta-feira, foram feitas avaliações dos 5.570 municípios do país, e apenas 39,1% deles se qualificavam como centros de gestão do território, resultado ligeiramente inferior aos identificados no estudo realizado em 2014. Ainda de acordo com a pesquisa Gestão do Território, na análise por pares de municípios, a liderança do ranking também ficou com a dupla São Paulo-Rio de Janeiro. Marcelo Paiva da Mota, pesquisador do IBGE, explica que as empresas seguem o padrão de renda do país. Isso, então, significa que as redes empresariais, elas tendem a seguir a distribuição de renda e de dinheiro no país como um todo, né, que é concentrado no Sudeste, principalmente. São Paulo também lidera na quantidade de trabalhadores assalariados externos ao município da sede da empresa, ou seja, aqueles que desempenham funções em setores da empresa situados noutros municípios, diferentes daquele onde se situa a sede. Entre as atividades empresariais verificadas, é possível perceber predomínio de firmas nos setores de comércio e serviços, à frente daquelas associadas à indústria e ao combinado entre agropecuária e extrativismo. O pesquisador Marcelo Paiva exemplifica essas atividades. O valor principal, né, a maior proporção delas é no transporte rodoviário de carga. Em segundo lugar, o comércio varejista de artigos, vestuários e acessórios. Isso é consistente com um aumento da importância do comércio eletrônico, né, do comércio online, principalmente depois da pandemia. Já em termos de gestão pública, o principal centro urbano é Brasília, capital federal e sede nacional de maior parte das instituições públicas. Na sequência, estão Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, que abrigam instituições como INSS, tribunais regionais federais e regiões fiscais da Receita Federal. O terceiro nível de centralidade de gestão pública é ocupado por Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Salvador e Belém. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Rádio Web VHV, a rádio da notícia e da informação. Vamos falar de eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O Brasil passou mais um vexame, foi até Buenos Aires e foi goleado pela Argentina por 4-1. Julián Álvares, Enzo Fernandes, McAllister e Simeone marcaram para a Argentina. Matheus Cunha descontou para a seleção brasileira. Os outros resultados, Bolívia e Uruguai ficaram no 0-0, o Chile empatou com o Equador 0-0, a Colômbia empatou com o Paraguai 2-2, a Venezuela venceu o Peru por 1-0. A classificação: após 14 rodadas das eliminatórias sul-americanas, a Argentina, primeiro lugar isolado com 31 pontos, e segundo o Equador 23, em terceiro o Uruguai 21, o Brasil somente na quarta colocação 21 pontos, em quinto o Paraguai 21 pontos, em sexto a Colômbia com 20 pontos. Sétima colocação, que dá uma vaga na repescagem, a Venezuela com 15, fora da zona de classificação. Na oitava posição a Bolívia 14 pontos, nona posição o Peru 10 pontos, décima colocação o Chile com 10 pontos ganhos. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Rádio Senado e Rádio Web VHV, o poder legislativo perto de você. Você sabia que a nossa emissora é conveniada à Rádio Senado? Com essa parceria, você ouve as notícias do Senado Federal, programas culturais, séries especiais, enfim, o que é produzido pela equipe da Rádio Senado em Brasília também aparece aqui, para você ficar sempre atualizado e bem informado. Rádio Web VHV e Rádio Senado, parceiras em favor da cidadania. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e sejam bem-vindos a mais um Sinal Verde, espaço da mobilidade na Rádio Senado. Hoje vamos falar de segurança no trânsito como prioridade global.
Vocês sabiam que 1.200.000 pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito? São 2 mortes por minuto. Imagina comigo, se os acidentes de trânsito fossem um vírus, o mundo já teria declarado uma pandemia. Isso porque as mortes no trânsito superam óbitos causados por doenças como malária e pneumonia. E mais, os impactos econômicos também são gigantes. Só para ter uma ideia, cada país perde entre 3% e 5% do PIB com custos de acidentes. E o pior, essas tragédias poderiam ser evitadas. Pois é, e é por isso que a ONU lançou a Década para a Segurança na Estrada, com a meta de reduzir as mortes no trânsito pela metade até 2030. Mas será que estamos avançando? Só 10 países no mundo conseguiram cumprir essa meta, ou seja, reduzir em mais de 50% o número de mortes no trânsito na última década. Outros 30 países estão ali no caminho certo, mas para o resto do mundo ainda falta muito trabalho. E para sensibilizar governos e cidadãos sobre a importância de ações de prevenção de desastres, um grupo de altos funcionários das Nações Unidas assinou um artigo pedindo mais atenção para o tema. O artigo serviu também para marcar a Conferência Ministerial Global sobre Segurança no Trânsito, um encontro com líderes mundiais para debater soluções que aconteceu no Marrocos em fevereiro. Um dos destaques do evento é a assinatura da Declaração de Marrakech, que coloca a segurança viária como uma prioridade global de saúde e desenvolvimento. Entre as principais propostas discutidas na conferência estão a redução da velocidade em áreas urbanas para evitar atropelamentos fatais, a expansão de ciclovias e faixas para pedestres para garantir a segurança de quem não está de carro, o uso obrigatório de capacetes e cintos de segurança para todos os passageiros. Pois é, o Brasil tem isso, mas não são todos os países que têm essa lei não, viu? Melhor fiscalização de leis de trânsito, incluindo testes rigorosos contra a direção sob efeito de álcool. E como eu falei, deu certo já em muitos países, como o Brasil, e os participantes da conferência esperam que essas determinações avancem para outros países. E a ONU aproveitou também a conferência para destacar o impacto dos transportes no meio ambiente. Sabiam que os veículos são responsáveis por 1/4 das emissões globais de carbono? Ou seja, investir em transporte público eficiente, ciclovias e ruas mais seguras também ajuda na luta contra as mudanças climáticas. E tem mais, a segurança viária não é só sobre motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas são os mais vulneráveis, principalmente em países onde a infraestrutura ainda é voltada para carros. Isso sem falar das mulheres. Em alguns lugares, até 80% das mulheres relatam assédio no transporte público. Isso precisa mudar, não é mesmo? Por isso é importante que os sistemas de transporte sejam planejados para as pessoas e não só para os veículos. Como a gente faz questão de lembrar aqui no Sinal Verde, a segurança no trânsito começa com pequenas escolhas. Colocar o cinto, respeitar a sinalização, dar passagem ao pedestre. São ações simples que salvam vidas e as políticas públicas precisam acompanhar essas mudanças. Vamos ficar de olho no que sai da Declaração de Marrakech e cobrar medidas efetivas. Agora, conta pra gente, o que falta para a sua cidade ser mais segura no trânsito? Nosso e-mail é radio@senado.leg.br e o WhatsApp é 61986119591. A gente vai adorar receber aqui as suas contribuições. Lembro ainda que é possível encontrar episódios anteriores, basta fazer uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado ou entrar em www.senado.leg.br/radio/podcasts. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo episódio, sempre com o Sinal Verde para melhor mobilidade. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Rádio Web VHV, a rádio da notícia e da informação.